Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo pro nosso canal, Mara Rezende Mãe de 2. Antes de começar esse vídeo, eu peço para vocês se inscrever no nosso canal, compartilhar, deixar o seu like e o seu comentário. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o processo do TDAH, né? Eu fui diagnosticada com TDAH o ano passado e de um tempo para cá eu estou fazendo aí o tratamento, né? Tomando as medicações e vou explicar para vocês aí um pouquinho aí quais foram os sintomas iniciais, né, que levaram ao diagnóstico aí do TDAH. Na verdade, eu sempre, né, desde criança, eu sempre tive um pouco de déficit de atenção. Eu não me concentrava, não entrava aquilo na minha cabeça, na minha mente, né, mas sempre isso foi tratado aí como coisa de criança, adolescente, né, fase e tudo mais. O processo da faculdade, eu percebi também que eu não estava gravando as coisas que me eram passadas nas aulas. Eu chegava na sala, o professor falava, era a mesma coisa como se eu entrasse e saísse da mesma forma. Eu não conseguia me concentrar na faculdade. Bastante, né? Porque, querendo ou não, eu chegava às 7 horas da noite, começava a faculdade, 7 horas da noite. Saía 10 horas da noite, parecia que eu chegava, a pessoa falava na minha cabeça, e como se eu não absorvesse nenhum tipo de informação. Com isso, quando chegava a época de prova, as coisas eu tinha que ficar revisando, lendo, relendo, assistindo videoaula, para poder gravar aí toda a matéria, né? Então isso, graças a Deus, eu consegui sim ir levando, né, até um certo período da faculdade. Quando chegou no 6º período, eu vi que realmente aquilo já não estava legal, gente, não estava normal, né? A gente não absorver nada, assim, nenhum conteúdo, nenhuma matéria, assim, eu percebi que não estava legal. Eu fui, né, como eu já passo com a minha psiquiatra para poder tratar o transtorno de ansiedade, eu tenho transtorno de ansiedade, aproveitei e falei com ela, eu falei, olha, pra mim tá estranho, porque já tô no 6º semestre da faculdade, a gente vai empurrando tudo, mas eu tô vendo que eu não absorvo as matérias. Eu não sei se é devido ao estresse, não sei se é devido à ansiedade, mas o professor fala, eu não consigo absorver a matéria e eu preciso concluir a faculdade, né? Não tem como. Ela pegou e falou pra mim, falou, eu acho que pelos sintomas, porque assim, gente, o TDAH, ele é difícil de ser diagnosticado porque ele é tratado como uma falta de atenção, uma falta de interesse, preguiça, mas não é o cérebro não concentra. E então o diagnóstico dele é bem complicado. Aí o que ela fez pra mim? Ela me receitou uma medicação, né? Ela falou pra mim, você vai tomar esse comprimido. Assim que você entrar na sala de aula, ele demora mais ou menos uns 30 minutos pra fazer efeito. E o efeito dele é 4 horas só. Então é as 4 horas que você tem pra poder sentar na sua carteira, estudar, né? Ou absorver o que o professor passou e depois dali o efeito passa. Assim foi feito. Durante todo o meu processo da faculdade, eu chegava, tomava esse comprimido, assistia as aulas e encerrou. Chegou mais ou menos no 9º período da faculdade, eu tive que suspender, porque eu fiquei gestante da Sara, então eu tive que suspender o uso dessa medicação, assim como eu tive que suspender também o uso da minha medicação para ansiedade. Aquilo me afetou bastante, né? Mas assim, como a gente estava em época de pandemia, o meu estudo era em casa e eu tinha conseguido afastar do trabalho, eu ficava só em casa, então eu consegui ali focando, indo aos poucos, né? Para mim poder fazer o TCC foi bem complicado para finalizar o TCC, mas graças a Deus consegui concluir a faculdade, né? Concluí a faculdade agora em 2021, né? Em fevereiro de 2021, só com a medicação para o transtorno de ansiedade. E não comentei com ela mais a respeito da outra medicação que eu estava fazendo uso. Quando foi, gente, quando foi meados de julho de 2021, no meu trabalho, eu percebi que eu não conseguia concentrar no trabalho, né? Eu não concentrava. E também uma outra coisa que eu comecei a perceber, então, é que se eu começasse a me dar várias tarefas ao mesmo tempo, eu procrastinava, eu não começava e eu não terminava, né? E eu vi que eu já estava fazendo isso anteriormente na minha vida, porque eu começava vários cursos, parava, eu começava, supondo, se eu comprava um planner, eu começava as primeiras folhas, esquecia,
Se eu ia começar um trabalho, sei lá, de pesquisa, eu começava e não terminava. Eu falei, gente, mas isso não é normal. Tudo que eu começo eu não paro, eu procrastino. Eu tinha dificuldade de começar e quando eu começava, eu tinha dificuldade de finalizar. Outra coisa também que eu comecei a perceber muito no meu trabalho é que a minha mente, ela se destoava muito rápido, ela saía do foco muito rápido. Né? Se eu estava ali fazendo uma determinada tarefa e chegava uma outra pessoa e conversava comigo, quando eu acabava de conversar com aquela pessoa, eu percebia que eu já estava fazendo outra coisa e o que eu tinha que fazer não tinha nem feito, nem lembrava o que eu tinha que fazer, né? E mesmo que eu anotasse, gente, no caderno, eu não lembrava nem que eu tinha anotado no caderno, porque eu não voltava ali para poder, não tinha uma rotina, uma organização ali, uma sequência. Porque o TDAH, ele tem que ter uma rotina ali, padronizada. O cérebro, ele não programa automaticamente. Ele se dispersa muito rápido. Então, assim, se eu vou estudar, não pode ter nada à minha volta. E hoje, ultimamente, eu tô com as crianças dentro de casa, né? Porque eu trabalho, chego, as crianças estão em casa. Então, às vezes, uma fala deles ali, meu cérebro já não concentra, eu já perdi totalmente o foco do que eu tenho que fazer, eu não consigo finalizar meus trabalhos, eu não consigo finalizar meus estudos, eu tenho que estar num ambiente só eu para poder fazer. E eu vi que aquilo não estava bom e aquilo estava me prejudicando, porque o meu coordenador, ele vinha, dava uma determinada tarefa para mim, né? Dali a pouco ele vinha e falava para mim assim, Josmara, você já terminou aquela tarefa lá que eu te pedi? Eu nem lembrava que ele tinha me pedido a tarefa. Isso não é legal, gente. Então, a partir dali, eu falei assim, não, peraí, tem uma coisa que não tá legal. Eu tô voltando a ser na época da faculdade. E eu percebi que não era só com os estudos, né? Não é só de estudar, gente. É de tudo. De tudo. Né? De tudo. Dentro da casa, com os cuidados com os meus filhos. Às vezes eu começava a dar um banho na Sara, eu programava assim, eu vou sentar com a Sara na sala, vou pentear o cabelinho dela, daí a pouco eu já tava fazendo outro, eu tava varrendo a casa, eu tava tirando pó. Aí dali a pouco, eu quero estar tirando pó, eu tô sentado no celular, fazendo uma outra coisa completamente. E fora, gente, que a gente quer fazer 1000 coisas. 1000. E a gente faz nenhuma. A nossa mente trabalha ali o tempo todo e a gente pensa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, naquela agitação, naquela euforia. E no final das contas, a nossa mente cansou e eu estou dormindo. E o que eu tinha que fazer não foi feito. Aí eu acordo de manhã pensando assim, então agora já programo tudo, vou fazer isso no final do dia na mesma coisa. Então isso tá me gerando uma certa frustração. Legal, eu procurei minha psiquiatra de novo. E falei com ela, falei, tô voltando de novo a ter os mesmos problemas, eu não consigo concluir meus tarefas de trabalho, eu não consigo me concentrar, eu não tenho foco, eu não tenho disposição, eu não tenho ânimo. Gente, eu não tinha ânimo pra começar nada, eu olhava aquilo lá em cima da minha mesa que eu tinha que fazer, eu falava, nossa, meu Deus, eu tenho misericórdia, tem que começar isso, né? Mas era aquilo que eu queria estar, gente, mas aquilo não me gerava ânimo, né? Aí ela foi e falou pra mim, ela falou, então vamos fazer assim, vamos suspender o uso pra transtorno de ansiedade e vamos só entrar com essa medicação aí pro TDAH, porque você realmente tem TDAH e você tem que fazer o uso dessa medicação. Aí eu falei com ela, olha, eu não consigo suspender o uso dessa medicação pra transtorno de ansiedade, gente, porque o medicamento que a gente faz pro uso do TDAH, ele te deixa em estado de euforia, né? Tipo, teu cérebro foca ali, tipo, você faz daquele ânimo, aquela coisa, aquela disposição, nossa, você faz ter uma casa, uma alegria. Mas depois ele tem um efeito rebote, que eu vou falar no outro vídeo pra vocês, pra não ficar um vídeo longo, eu vou dividir por partes ali, toda a minha experiência com TDAH. Tipo, me dá um efeito rebote, e à noite, eu preciso do meu remédio da ansiedade. Quem tem transtorno de ansiedade não pode só fazer o uso do medicamento para TDAH, porque o TDAH ele te deixa em um estado eufórico. E se você tem ansiedade, você dá um choque, né? Porque você tá muito ali no alto astral, na dopamina 1000, né? A tua ansiedade vai lá em cima, porque você pensa 1000 coisas, teu cérebro trabalha, blá, 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 blá. E quando a medicação passa o efeito que dá aquele efeito rebote, você precisa entrar com a medicação da ansiedade, porque senão você entra em colapso. Conversei com ela, ela falou, não, então vamos manter a medicação do transtorno de ansiedade à noite,
Quando você deitar para dormir, você vai tomar essa medicação para transtorno de ansiedade. E quando você chegar no seu trabalho, você vai tomar 2 comprimidos. Você vai tomar um comprimido de manhã e um comprimido à tarde, porque ele é um comprimido de 10 miligramas. O efeito dele, duração 2, 3 horas só. Não faz mais efeito mais do que isso. É isso. Aí eu faço isso, né? Comecei dessa forma. Ela me passou a receita. São remédios controladíssimos, receita amarela, não compre em qualquer lugar. Dificílimo achar assim, fácil. Não é coisa. Já não é brincadeira essa medicação. Aí eu faço isso, comecei a fazer isso. 7 horas da manhã, entro no meu trabalho, tomo medicação. Ele me dá, gente, um efeito ali, tipo, até 10. Se eu tomei de 7 horas da manhã, 9 e meia, 10 horas ele já passou o efeito, né? Aí, tipo, que a sensação assim, parecia que eu apanhei a noite inteira, né? E apanhei a noite inteira não, daquela sensação, tipo assim, parece que você ficou acordado a noite inteira, o olho fica até assim, esquisito. E depois eu saio pro meu almoço ali, por volta de meio-dia, 1 hora da tarde, volto, tomo a medicação de novo. Aí ele faz o efeito ali até 4 horas da tarde, 5 horas da tarde no máximo. Não pode tomar mais do que isso, né? Atualmente eu estou com 10 miligramas, eu estou em fase de teste, né? E depois a gente vai vendo aí como que vai ser a dosagem e tudo. E o que eu falo pra você, gente, é sempre assim. Se você achar, não pelos outros, mas se você achar que você não está bem. Atrás eu sempre tive preconceito em relação ao psiquiatra, porque eu sempre achava que o psiquiatra era pra louco. E hoje em dia eu vejo que não. Medicina Deus deixou pra gente procurar medicina. Então se você acha que você não está bem, gente, que alguma coisa não tá normal em você, que não tá legal, procura ajuda médica. Não fique com vergonha, você não deve satisfação pra ninguém. Né? Você tem que cuidar de você tem que cuidar da sua mente, você tem que cuidar da sua vida. Se você achar que você não está produzindo, se você achar que você não está indo pra frente, se você achar que você está muito cansado, que você achar que você está muito desanimado, gente, carne, porque nós somos carne, a nossa carne deteriora também. Nós não é só espírito e alma, nós somos carne, então a nossa carne fica velha, nós ficamos doentes, a nossa mente fica doente, cansada. Então a gente procura ajuda, né? Não fique com vergonha, né? Procure sim ser ajudado para que você possa melhorar de vida, tá? Então, gente, esse é meu relato, né? Agora vou trazer para vocês aí a minha experiência real, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso foi um resumão, gente, do resumão mesmo, pra não ficar um vídeo comprido, porque senão fica chato de ouvir, de assistir, né? E não é legal. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!